E aí galera, esse é o resumão dos episódios 1 ao 4 de Jigsaw. Se você já assistiu algum dos episódios anteriores, é só ir direto e pular para o episódio 4. O nome do anime, assim como todos os episódios, estarão na descrição. Espero que vocês aproveitem esse anime incrível. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Basicamente o anime se inicia com um garoto que há 5 anos atrás, no seu último ano do fundamental, parou de ir pra escola, perdeu suas esperanças no futuro e passou a viver sem rumo. Num certo dia em seu quarto, após o seu celular emitir uma forte luz, ele se depara com uma garota loira. E essa garota o parabeniza, dizendo que ele foi cuidadosamente escolhido para reencarnar em outro mundo e que além disso receberá habilidades apelonas para facilitar a sua nova vida. Sem nenhuma objeção, ele aceita reencarnar e após mais uma forte luz, ele já acorda no corpo de um bebezinho. De cara ele já avista os seus pais, que segundo ele mesmo é uma mulher muito linda e um rei bonitão. E apesar dele ainda ser um bebezinho, o seu pai já pede para uma avaliação de mana ser feita nele. Porém todos ficam em choque ao ser revelado que a criança, além de possuir 2 de mana, não possui afinidade com nenhum elemento. Extremamente indignado com isso, o rei fica se perguntando como uma coisa assim pôde ter nascido dele e da sua esposa, e já bola um plano com ela de espalhar a notícia de que a criança morreu após o seu nascimento. Porém, ao invés de fazer coisas terríveis com a criança, eles decidem abandoná-la numa floresta bem longe dali, como se isso não fosse pior. Vendo tudo isso pelo seu estiloso tablet rosa, aquela garota loira se desespera, pois além de não ter dado nenhuma afinidade elementar para o nosso prota, as habilidades dele não foram detectadas, pois os aparelhos daquele mundo só medem 2 dígitos, sendo que ela foi generosa ao ponto de conceder 4 dígitos de nível de mana para o nosso prota. Enquanto isso, nosso protagonista é largado numa floresta obscura, e temendo que outra coisa terrível possa acontecer, ele decide tentar usar algumas magias de barreira para se proteger. Apesar de ainda ser um bebê, ele consegue tranquilamente usar os seus poderes, e até consegue flutuar. Mas quando o nosso prota menos espera, um lobo gigante aparece do nada e começa a atacá-lo. Porém, as barreiras do nosso protagonista são poderosas, e os ataques não surtem efeitos. E após tentar um ataque sem sucesso, ele resolve usar a magia de barreira para jogar algumas árvores. Mas o lobo ainda resiste aos ataques. Diante disso, ele tenta logo mais 10 toneladas de terra para jogar em cima daquele lobo. Quando do nada, esse lobo pede para ele parar, dizendo que se rende. Depois disso, a cena já corta para o nosso protagonista tendo uma conversa com aquele lobo. Triste por ter levado uma surra de um bebê, o lobo disse que só tentou comê-lo pois ele queria reabastecer a sua mana. Porém, não esperava que uma criança seria tão poderosa, perguntando em seguida quem nosso prota era. E obviamente por ser um bebê, nosso protagonista não consegue falar nada, mas ele decide tentar usar uma magia de barreira para converter pensamentos em som, o que funcionou perfeitamente. Daí após mudar o seu nome, ele se apresenta como Haruto, dizendo que nasceu numa família real, mas foi abandonado por ter baixo nível de mana, o que deixou aquele lobo sem entender nada, pois ao seu ver, Haruto possui nível de mana que excede aos níveis humanos, e isso faz até esse lobo acreditar que Haruto possa ser a própria reencarnação do Rei Demônio, se aproveitando dessa situação para que esse lobo não pense que ele seja apenas um lixo que foi abandonado, ele confirma que é. Ao ouvir isso, o lobo se rende de vez e pede para que nosso prota acabe de vez com ele. E obviamente que o Haruto não faz isso. E diante dessa generosidade, o lobo, que na verdade é uma Fenrir, jura protegê-lo. Mas o Haruto não dá muita moral para isso e após chamá-la de Flay, resolve ir embora. Porém a Fenrir o interrompe, dizendo que além de ter poupado a sua vida, nosso prota ainda lhe deu um novo nome. E agora ela é totalmente devota a ele. E ao responder a Flay dizendo que não queria nenhum pacto, Haruto começa a enfraquecer, pois ele ainda era um bebê e estava precisando de leite materno. Daí como a Flay estava disposta a fazer tudo para ajudar o seu mestre, ela se transforma em uma humana, mas ela está esquecendo de uma coisa, e é o fato dela não ter nenhuma roupa para vestir, o que deixou os dois constrangidos com essa situação. Mas o nosso protagonista usa uma magia de barreira para fazer uma roupa para ela, apesar dele achar que ficou um pouco chamativo. Mas isso tudo não adiantou muita coisa, pois no momento que ela iria amamentar o Haruto, ela começa a tirar toda a roupa novamente, pois segundo ela, para que mamãe possa amamentar, o cara deve primeiro lançar uma semente nela. Dessa forma, ela pede para que o nosso prota lance essa semente. Apesar dela estar toda entusiasmada com isso, as coisas não funcionam exatamente assim. Mas depois ela pede desculpas, pois ela é meio tapada mesmo. Após isso, a Flay ouve alguém se aproximando, e antes dela tentar fazer qualquer outra coisa, o nosso prota pede para ela primeiro tentar conversar. E enquanto a Flay conversa com essa pessoa misteriosa, ela poderia se comunicar com Haruto através de uma magia de barreira. Depois disso, um cara com uma armadura de guerreiro aparece e ele diz que estava ali para pegar o bebê, mas a Flay se recusa a entregar, pois como ela mesmo diz, o Haruto é o seu mais novo mestre. Após isso, o cara diz que nosso protagonista é filho de um parente dele e que por ele ter sido abandonado, ele sentiu compaixão pela criança e estava ali para salvá-la. Além disso, como se trata ainda apenas de um bebê, ele resolveu trazer um pouco de leite materno. Porém, a Flay diz que o cara tá simplesmente armando alguma coisa para tomar o bebê dela, sabendo que ela não pode produzir leite materno. E após perguntar para esse cara o porquê dele estar com todo
toda essa boa ação suspeita, ele diz que trata-se de assuntos pessoais. E mesmo que esse seja um assunto pessoal, ele resolve contar para ela, dizendo que uma vez ele e sua esposa tiveram um filho, mas ele acabou falecendo após o seu nascimento. Sendo assim, ele acredita que toda criança que vem a esse mundo mereça viver. E apesar do nosso protagonista ter sido descartado por não possuir nenhum potencial, ele está disposto a cuidar dele. Após a Flay se emocionar com a história desse cara e ele ter certeza que ela é uma demônio estranha, o cara oferece um trato a ela. Ele diz que se ela está tão disposta a ficar ao lado da criança por ele ser o mestre dela, ela poderia vir com ele como uma serva, para poder cuidar do nosso prota. E ela aceita o acordo. Depois disso, eles armam uma falsa cena, para que todos pensem que a criança não sobreviveu na floresta. Após todos esses acontecimentos, 9 anos se passam, e nosso protagonista já está grandinho. E apesar dele ter planejado ir embora depois de que desmamasse, aquele lugar era tão acolhedor e com pessoas tão gentis que ele acabou ficando tempo demais. Mas apesar dele ter ficado todo esse tempo ali, ele ainda não se dava bem com a sua irmãzinha. Porém, aquela menininha era fascinada na Flay, mas a Flay não dava muita bola pra ela, pois ela dedicava a maior parte do seu tempo cuidando do Haruto. Após a garotinha chamar a Flay pra elas irem brincar um pouco e a Flay recusar, o nosso protagonista ordena para que a Flay vá brincar um pouco com ela. Após isso, o Haruto vai observar elas brincarem, e nesse momento a sua mãe aparece, pedindo para que ele não se sinta mal, pois a sua irmãzinha, que se chama Charlotte, apenas fica sem graça ao ficar perto dele, pois ela apenas não sabe lidar com garotos da sua mesma idade. Nesse momento, o nosso protagonista se desespera, pois ele começa a achar que sua irmãzinha percebeu que ele é um tiozinho recluso de quase 30 anos, e como forma de tentar melhorar a relação dele com a sua irmã, a sua mãe propõe que ele tente fazer algo especial para ela. E como ele é herdeiro daquele grande castelo, ela propõe que ele saia mais do quarto para brincar com sua irmã, ao invés de ficar somente trancado no quarto. Depois de tudo isso, Haruto está em seu quarto pensando em como ele gostaria de ser independente. Porém, se ele fosse embora dali, a Flay iria junto com ele, o que faria a Charlotte odiar ele ainda mais. E durante esses anos ele esteve pensando tanto em ir embora que estudou magias até chegar a um ponto dele conseguir fazer um clone. Porém, esse clone não se mexe nem sabe falar, e os seus problemas não param por aí, pois se ele quisesse mesmo sair dali sem deixar ninguém triste, ele deveria fazer uma cópia não só dele, mas da Flay também. Depois disso, o pai de Haruto chama ele para ter uma conversa e diz que daquele dia em diante passará a ensinar nosso prota a lutar com espadas. E após perguntar se Haruto já tinha alguma coisa em mente, nosso protagonista diz que estava interessado em estudar magia antiga. Depois disso, ele até tenta dar o fora dali, mas o seu pai insiste para que ele tente praticar esgrima, pois pode ser que ele tenha talento para isso. Antes de iniciarem o treino, Haruto lembra que seu pai é um grande guerreiro, conhecido como martelo de guerra estremecedor, e ele nunca teria chances contra um cara desse nível. E após pensar tudo isso, para que ele não sinta nenhuma dor, ele resolve envolver o seu corpo frágil com uma magia de barreira. E impressionando tanto seu pai quanto eu, o Haruto dá o primeiro passo no embate, e o seu golpe é tão forte que quebra a espada de madeira e abre um buraco no chão. Ao presenciar isso, o pai de Haruto diz que vai testar um golpe nele, e que no último momento ele vai parar, mas ele pede para o Haruto tentar desviar desse golpe. E após ir para cima do Haruto, o nosso protagonista desvia tranquilamente do golpe de seu pai, deixando ele sem acreditar, pois ninguém com nível inferior a 30 conseguiria desviar de um golpe desses. E isso fez com que Haruto lembrasse que uma vez ele tentou medir a sua mana, pois ele suspeitou que seu nível de mana tivesse 3 dígitos, mas no final ele acabou achando isso impossível, pois o nível máximo de mana para um humano naquele mundo era 77, se conformando com seu baixo nível de mana. Porém, ele concluiu que a falta de elemento permitia que ele usasse magia de maneira bem eficiente, acreditando que essa era a habilidade apelona que aquela deusa loira havia dado para ele. E pertinho dali está Charlotte, observando tudo isso. Durante a noite, o pai de Haruto comenta com sua esposa que após treinar a espada com ele, percebeu que ele pode ser a reencarnação de um demônio, pois de acordo com relatos da família real, alguém havia tido um caso com demônio, e apesar de ser raro, é possível que uma criança nasça com, digamos, traços demoníacos. Além disso, dizem que a marca real possui poderes ainda desconhecidos, e o fato da Flay demonstrar tanto respeito a Haruto pode ter alguma ligação, mas apesar de todos esses fatos, a única coisa que eles pensam é em fazer o Haruto feliz como filho deles. Eles só não perceberam que a Charlotte está ouvindo tudo isso, mas ao ouvir isso, a Charlotte não acredita que Haruto seja um demônio, apesar das suspeitas. Num certo dia, Haruto estava em seu quarto quando ouviu algumas pessoas correndo bastante agitadas, e quando ele verificou, percebeu que toda essa agitação era devido a vários homens que estavam feridos depois de uma feroz batalha, sendo que o líder desses homens era o seu pai. E ao perguntar para ele o que tinha acontecido, o seu pai disse que ele e seus soldados foram verificar uma onda de ataques de bandidos que estavam acontecendo nas províncias da cidade, mas acabaram caindo numa emboscada. Apesar de todo o preparo que tiveram, eles não conseguiram prever nada, e isso tudo deixou seu pai muito decepcionado com
consigo mesmo. Quando Haruto estava indo para o seu quarto, a pedido de seu pai, a Flay zomba dos soldados por terem sofrido tanto com meros bandidos e pergunta o que o Gold, que é o pai do Haruto, estava fazendo nessa hora. Mas ao ouvir isso, o Haruto ficou muito irritado e mandou a Flay se calar. E enquanto o Haruto caminhava para dentro de casa, ele curava todos os feridos que estavam ali. Um pouco mais tarde, o Haruto acorda no meio da noite e resolve sair para tomar um ar, mas ele dá de cara com a Flay. Ao perguntar o motivo dela estar ali, ela não respondia. Foi aí que ele se lembrou da ordem que havia dado para ela, porém ela levou a sério demais. Ainda assim, nosso prota se desculpou e autorizou que ela voltasse a falar. Em seguida, eles vão verificar quem eram os responsáveis por aquela emboscada que seu pai sofreu. E depois de procurar em diversos lugares na cidade e não encontrar nada, eles avistam um grupo suspeito. Apesar de algum desses caras parecerem ser apenas soldados comuns, a Flay diz que alguém ali poderia estar entregando informações internas aos bandidos. E ao saírem para interrogar esses caras, nem o Haruto e nem a Flay perceberam que a pequena Char estava observando eles. Enquanto isso, os bandidos responsáveis pelo ocorrido estavam orgulhosos e comemoravam a vitória sobre o pai do Haruto, apesar do plano não ter sido 100% eficaz, pois o pai do Haruto havia escapado. Sem que eles percebam, o Haruto aparece, deixando todos eles paralisados com uma magia de barreira. E ao perceberem que o Haruto não é um garoto comum, eles respondem às perguntas do nosso prota, dizendo que são do Império Vizinho e se infiltraram disfarçados de bandidos. Ouvindo isso, o Haruto percebe que não daria para realizar esse plano sem a ajuda de uma autoridade equivalente ao do seu pai. E logo um dos caras confessa que tiveram a ajuda de alguém, mas que nem eles mesmos sabem quem é esse cara. Depois de conseguir todas as informações possíveis, o Haruto pede para que a Flay coloque fogo em toda a fortaleza deles. E mesmo eles dizendo que vão recuar, nosso prota diz que jamais os perdoariam por terem feito uma emboscada para o seu pai. Enquanto estava indo embora, Haruto está pensando que apesar de não saber muito sobre os soldados e o conflito do Império, ele não precisaria ter misericórdia, pois eram eles que estavam começando tudo isso. E através de uma carta anônima, explicará para o seu pai o que havia acabado de acontecer com os bandidos. Após o pai do Haruto ser informado sobre o ocorrido, ele pede para que uma investigação seja feita. Apesar do pai do Haruto já esperar que esses caras não fossem apenas bandidos, ele não imaginava que o Império estaria envolvido nisso. E isso era justamente o que ele mais temia. Em seguida, Charlotte pergunta para ele quem havia lidado com os bandidos. Em resposta, seu pai diz que diante de tamanha brutalidade e controle sobre o elemento fogo, poderia ser a Flay, pois ela é muito mais poderosa que ele e conseguiria tranquilamente fazer algo desse nível. Ao ouvir as palavras do seu pai, a Charlotte diz que se lembrou de fazer uma coisa, porém ela estava se perguntando quem o seu irmão realmente era, indo em seguida perguntar diretamente para a Flay, pois assim que ela avistou a Flay e o Haruto saindo do castelo voando, ela foi até o quarto do seu irmão e encontrou ele dormindo, mas ela não havia sentido aquela presença sombria que geralmente sentia ao chegar perto dele, afirmando com toda certeza que haviam dois Harutos. Mas a Flay não estava disposta a responder nada para Charlotte e pergunta se ela estava batendo bem da cabeça. Depois da garotinha insistir mais ainda, a Flay percebe que já não adiantava mais esconder, revelando que o que a Charlotte sente era na verdade a poderosa mana que o Haruto tem, pois mesmo quando ele era apenas um bebê, já excedia em muitos limites humanos, e mesmo a Flay sendo uma demônia poderosa, jamais poderia alcançá-lo. Mesmo a Flay revelando esses detalhes, ela diz que não pode falar para Charlotte quem o Haruto realmente é, e diz para a pequena Char que se ela se preocupar demais com detalhes, ela nunca se tornaria uma adulta. Informando Haruto o que havia acontecido, ele se impressiona pela pequena Char já ter reparado tantas coisas, e resolve reconfigurar as magias que ele já tinha conjurado para que ele possa vigiar a pequena Char ainda melhor. Apesar dele ter feito isso, na verdade foi a sua irmã que passou a vigiá-lo, não importasse aonde ele fosse. Num certo dia, durante o café da manhã, a mãe do Haruto informa que ela e a Charlotte vão a um festival, e já sabendo no que isso iria dar, o Haruto pede para que a Flay vá junto, mas depois dele ouvir a sua mãe dizendo que não via a Flay já tinha alguns dias, ele se lembra que tinha pedido para ela ir intimidar os monstros nos arredores, para eles não atacarem as cidades e nem as vilas. Enquanto isso, a Charlotte continuava atenta a todos os atos do Haruto. Num determinado momento, enquanto o nosso protagonista estava em seu quarto, o alarme de uma das barreiras começa a tocar, e se tratava de uma barreira de vigia que ele tinha colocado na Charlotte, pois o que ele temia estava acontecendo. A sua mãe e a sua irmãzinha estavam sofrendo um ataque, e mesmo estando longe delas, ele usa uma magia de barreira para se comunicar com a Charlotte, indicando a ela um lugar seguro para ela e sua mãe se abrigarem. Ao seguir as instruções da sua filha, a Natália percebe que alguém pode estar orientando a pequena Char, pois não haveria como ela saber todos esses caminhos. Depois que elas chegaram no local para se esconder, a mãe do Haruto pede para que a Charlotte fique naquele local, enquanto ela vai se encontrar com a misteriosa pessoa que estava ajudando elas, pois pelo fato dessa pessoa estar ajudando elas, ele deve ser algum tipo de herói da justiça. Mas ao sair da caverna, ela já dá de cara com os bandidos, e temendo que ela seja capturada, ela toma
toma uma medida drástica e tenta tirar a sua própria vida. Mas no momento que ela estava prestes a conseguir fazer isso, a faca é destruída e depois de deixar a Natalia inconsciente, o Haruto chega. Extremamente irritado, o Haruto desmaia todos esses caras jogando eles contra as árvores. E depois de modificar a sua voz com magia, ele vai até a Charlotte. Porém, a Charlotte reconhece que aquela aura era do Haruto. E antes que ele pudesse ir embora, a Charlotte vai até ele. Ao ver que era mesmo o Haruto que estava ali, a pequena Char pergunta pra ele se ele era mesmo o herói da justiça. O que deixou nosso prota sem reação, pois além de fazer uma pergunta estranha dessas, era a primeira vez que a Charlotte conversava com ele. Sem se importar muito com as consequências, ele responde que sim, o que deixou a Charlotte toda entusiasmada com isso, afirmando em seguida que ela estava totalmente errada em relação ao Haruto, mas ele pede para que ela mantenha isso em segredo. Durante a noite, o pai do Haruto recebe as notícias sobre o ocorrido, através de mais uma carta anônima que o nosso prota escreveu. E diante de todos os fatos, ele estava muito grato por esse tal herói da justiça. E ao perguntar o que Haruto achava de tudo isso, nosso prota responde que deve ser alguém que está do lado deles. Mas depois de falar que se os soldados imperiais voltassem a atacar, esse herói da justiça daria um jeito neles, o pai do Haruto questiona como ele sabe de tudo isso. Mas o Haruto dá um jeito e desvia o assunto. Após o seu pai perceber quem poderia estar ajudando o império rival nesses ataques, a Charlotte chega junto com a Flay e a Natalia. E depois de dar um abraço no seu pai, a Charlotte vai correndo abraçar o Haruto, deixando os seus pais se perguntando desde quando eles eram tão próximos. Mas a Charlotte disse que só dependia das circunstâncias e que naquele momento ela ama muito seu irmão, deixando eles mais confusos ainda. E a Flay toda irritada por toda essa intimidade repentina com o nosso protagonista. Numa certa manhã, a pequena Char entra no quarto do Haruto chamando ele para brincar com ela e percebe que o Haruto estava estudando magia antiga. Depois de elogiar o Haruto por conseguir conjurar magias tão difíceis, ele diz que isso é complicado porque trata-se de magias que foram perdidas, não tendo nenhum registro. Porém, a pequena Char diz que existem alguns registros na biblioteca do castelo e que ela poderia levá-lo até lá. Ao chegarem na biblioteca, o Haruto fala para si mesmo que nem imaginava que existia aquele lugar, enquanto a pequena Char vasculha as prateleiras cheias de livros antigos e logo traz alguns deles para o Haruto. Ao dar início aos estudos, o Haruto descobre que a magia antiga é de natureza não elementar, e dessa forma a magia moderna complementa isso com os 4 elementos, e ele percebe que a sua magia de barreira está relacionada com a magia antiga em alguns aspectos. Além disso, ele se impressiona pela pequena Char já ter lido esses livros tão complexos, mas ela explica que na verdade quem lia para ela era sua mãe e a Flay, e pede para que dessa vez o Haruto leia um pouco para ela. E lendo um pouco mais daqueles livros antigos, o Haruto descobre que há deuses que podem viajar entre diferentes mundos, e isso fez até ele lembrar que já tinha assistido isso em um anime, o que já fazia um bom tempo que ele não fazia. E ouvindo seu irmão, a pequena Char pergunta para ele que tipo de história é esse tal anime, mas o Haruto responde que levaria muito tempo para ela entender, o que só deixou a pequena Char ainda mais curiosa. E como ele não tinha pensado numa forma melhor de explicar para ela, ele diz que são basicamente quadros que se movem e falam. Apesar dele desconfiar que a Char estava achando ele um completo maluco, ela na verdade ficou mais interessada em conhecer essa coisa chamada anime, que para ela estava aparecendo mais algum tipo de magia inédita. Em seguida ela pede para que o Haruto mostre, porém ele não fazia ideia de como poderia mostrar. Ao se passarem 2 semanas, ele consegue criar um tipo de navegador mágico, onde ele consegue se conectar com a internet japonesa moderna, e consegue até logar a sua antiga assinatura de streaming. Depois de conseguir fazer tudo isso, o Haruto cria uma conta infantil para a pequena Char, pedindo a ela em seguida para escolher algum anime, e ela escolhe um anime com uma garotinha loira. Ao começar a assistir esse anime, a Char fica toda fascinada ao ver a imagem se mexendo e falando, mas ainda tinha um problema em tudo isso, e era o fato dela não fazer ideia do que a garotinha diz. Lembrando o Haruto que naquele mundo eles não falam japonês, porém a Charlotte queria tanto assistir o anime que pediu para o Haruto ensinar japonês para ela. Para o espanto do nosso protagonista, a pequena Char dominou as escritas japonesas hiragana e katakana em apenas 2 horas, e deixando o nosso prota mais desacreditado ainda, a Charlotte já tinha dominado até o kanji básico do fundamental. Depois de mais 2 semanas, período esse em que a Char dominou o idioma japonês, ela não conseguia mais parar de assistir animes. E assim que o Haruto percebeu que a sua irmãzinha era genial, ele estava começando a se arrepender de deixá-la passar tanto tempo vendo somente animes. Sendo assim, ele decidiu restringir o horário dela vendo TV em apenas 3 horas por dia. Na hora do jantar, a pequena Char estava toda sonolenta na mesa, e o Gold pergunta para o Haruto o que eles estavam fazendo passando tanto tempo juntos. Depois de ouvir a pergunta do seu pai, a Charlotte responde pelo Haruto, dizendo que eles estavam estudando magia antiga, e isso deixou a Natalia toda
toda feliz, pois agora a pequena Char e o Haruto estão passando mais tempo juntos. Porém, ela pediu pro Haruto não deixar a Charlotte se empolgar demais. Após o jantar, a Charlotte começa a seguir o Haruto até o quarto dele, pois ela queria assistir mais animes. E obviamente que o nosso protagonista não deixa, dizendo que já passou da hora dela ir se banhar e dormir. Depois de um tempo, enquanto o nosso prota finalmente tinha um momento de paz em seu banho, a Char aparece de repente, e ela estava toda desanimada porque não podia mais assistir animes naquele dia. E como ela não tinha mais nada para fazer mesmo, ela foi se banhar, pra em seguida ir dormir. Em seguida ela olha a marca real que o Haruto tem em seu peito, dizendo que já tinha visto essa marca antes, o que deixou nosso protagonista um pouco assustado. Por um momento ele achou que poderia ser algo importante, mas após ela dizer que aquela marca era de um herói da justiça, ele teve a certeza que ela estava fazendo referência a algum anime. Finalmente a hora de ir dormir chega, e o Haruto e a Char vão para os seus quartos, mas ela aparece logo em seguida na cama do nosso prota, e logo ali na porta, a Natália está observando eles, toda feliz pelos seus queridos filhos estarem finalmente se dando bem. No dia seguinte, o Gold está de saída com seus soldados, e a missão deles era finalmente dar um fim nos bandidos. Porém, ver o seu pai sair para essas missões não deixa a pequena Char nem um pouco feliz, e apesar do Haruto tentar reconfortá-la dizendo que dessa vez o seu pai dará conta sozinho, ela pergunta para o nosso protagonista se não existia alguma forma de todos simplesmente viverem felizes. Em resposta, o Haruto diz que isso é o que todos querem, mas infelizmente não é tão fácil de conseguir. E a Charlotte pergunta se nem mesmo ele conseguiria fazer isso, pois naquele momento ela teve a certeza que os poderes do nosso prota devem ser usados para a justiça. Mesmo tendo a certeza que ela deve ter tirado essa ideia de algum anime, o Haruto não resiste ao pedido da sua irmãzinha e resolve fazer o que ela pede. Ele se transforma num herói semelhante aos que a pequena Char estava assistindo, ficando também com a aparência de adulto. Apesar da sua irmãzinha insistir em ir com ele, o Haruto obviamente não deixa, mas ele faz com que ela veja todos os seus atos através de uma tela mágica. Depois de sair para combater os bandidos, o Haruto está pensando que poderia simplesmente prendê-los e deixá-los assim até o seu pai chegar no local, mas ele resolve fazer algo mais divertido para a pequena Char que estava assistindo. Então ele vai até os caras e derrota todos eles na base da porrada mesmo. E quando ele menos espera, o Gold chega no local. Percebendo que não se tratava de uma briga interna entre os bandidos, Gold nem desconfiou que era o Haruto que estava ali, perguntando em seguida se ele derrotou todos os caras sozinho e qual era o seu nome. E como nosso protagonista não conseguiu pensar em nada, ele fez a proeza de dizer que seu nome é ainda pendente. Isso mesmo, ainda pendente. O Gold pergunta em seguida se foi ele quem havia salvado a sua esposa e a sua filha dos bandidos, mas o nosso prota se faz de desentendido. E como a sua situação ali não estava melhorando, ele responde uma das perguntas do Gold e diz que o seu objetivo é ser o executor da justiça. Após dizer mais algumas frases estilosas de herói, ele vai embora, deixando seu pai e os soldados sem entender absolutamente nada. Depois de passar a maior vergonha da sua vida, o Haruto chega em casa, e a Charlotte estava toda maravilhada com os atos do seu irmão, perguntando quando ele iria fazer isso novamente. Após esse dia, o Haruto começa a sair para batalhas diversas vezes como herói, até chegar ao ponto dele ser conhecido como Cavaleiro Negro. E por mais que ele chegasse em casa morto de cansaço, ele continuava fazendo isso, pois agora ele é o herói favorito da sua irmãzinha. Num certo dia, o Haruto estava muito feliz, porque todos os seus estudos com aquele clone que ele estava fazendo finalmente estavam completos. Depois de vários meses estudando os livros da biblioteca, tirando a parte de não sentir fome, o seu clone tem todas as reações e comportamentos do nosso prota, e agora ele pode ficar isolado como sempre quis. Em seguida a Char aparece, e nem mesmo eles tinham reparado que ela estava ali. Obviamente ela se assusta ao ver dois Harutos, mas antes que ele conseguisse explicar, ele é informado que precisava se arrumar para sair. E quando ele finalmente podia pedir para o seu clone tomar o seu lugar, o clone simplesmente se recusou. Depois de tudo isso, eles vão receber a princesa Mariane e o príncipe Laios, os irmãos de sangue do Haruto. Apesar deles não saberem nada sobre o nosso prota, a não ser de uma história dele ter sido adotado e possuir apenas 2 de mana. E depois do príncipe Laios fazer uma baita propaganda de como ser um garoto mimado e arrogante, ele resolve querer ensinar boas maneiras para o Haruto através de um duelo. Antes de começar o duelo, o Haruto se pergunta como é que ele foi arrastado para uma situação dessas. Mas depois do Laios dizer que vai pegar leve com o nosso prota, o Haruto meio que fica animado ao ver do que esse cara é capaz, fazendo em seguida uma avaliação de mana no príncipe. Ele descobre que o Laios está atualmente no nível 9, com um nível máximo de 40. Isso faz o Haruto se lembrar que o maior sábio daquele mundo possui nível máximo de 77. E depois de medir os níveis do seu pai e da sua irmã de sangue, ele percebe que o garoto é de alto nível. Nesse momento, o Laios tenta um ataque surpresa no Haruto, mas nosso prota desvia tranquilamente. Depois do príncipe reclamar dele estar fugindo, o Haruto envolve o seu corpo com magia de barreira e deixa que o Laios acerte os golpes nele, fingindo que estava sentindo dor. Mas no momento que o príncipe falou para o Haruto revidar se ele pudesse, o nosso prota nocauteia o cara com apenas um golpe. E por mais que o príncipe tentasse revidar, depois de se levantar, o Haruto acabava jogando ele no chão novamente. Ao presenciar isso, a princesa Mariane
Ayane pergunta para o Gold se o Haruto é mesmo de nível 2, pois todas as técnicas que o Haruto está usando são magias de alto nível. Mas o Gold afirma não saber, e nem o próprio Haruto sabe. Sendo assim, ele simplesmente decidiu aceitar. Como o príncipe ainda não havia se cansado de ser humilhado, ele resolve lançar uma magia de fogo, mas o Haruto absorve todas elas com uma magia de barreira. Para dar um fim nisso tudo, o nosso prota resolve devolver todas as bolas de fogo de uma só vez. Porém, ao ver isso, o príncipe finalmente resolve desistir. Quando o Haruto estava se retirando dali, a princesa vai até ele se desculpar pelo seu irmão e pergunta se o Haruto era mesmo de nível 2. Mas o nosso protagonista apenas ignora e vai para o seu quarto. E enquanto estava indo para o seu quarto, o Haruto se pergunta se seus pais biológicos poderiam estar investigando ele. Mas como eles o abandonaram sem pensar duas vezes, ele acha isso pouco provável. Numa certa noite, a Charlotte avista alguns caras suspeitos enquanto fazia uma patrulha. E por conta dessas patrulhas que ela tem feito, os últimos dias do Haruto têm sido uma baita correria. E enquanto o nosso prota reclamava disso, a Flay aparece perguntando se ela poderia ir junto nas missões, pois a Charlotte falou pra ela que nosso prota estava bancando uma de herói. E a ideia da Flay começar a fazer essas missões junto com o Haruto só deixou a pequena Char ainda mais animada com tudo isso. Antes deles saírem, o Haruto pede pra Flay não fazer nada de violento na missão, pois a Char estaria assistindo e não seria nada legal ela ficar vendo coisas desse tipo. Enquanto os bandidos pensavam aí no que fazer com o que haviam roubado, o Haruto aparece já em sua forma de Cavaleiro Negro, dizendo algumas frases ensaiadas de herói. Em seguida, a Flay também aparece, e como ela não conseguiu conter a sua empolgação, ela já tacou logo fogo em todos os caras que estavam ali. Porém, o Haruto apaga todas as chamas com sua magia, sem a Flay perceber, já dando um chega pra lá nela, perguntando se ela não havia entendido nada do que ele tinha dito. E como ele percebeu que por mais que tentasse explicar, a Flay não entenderia, ele resolve pedir pra Flay voltar pro castelo, dizendo em seguida que daria o golpe final nos bandidos, o que no final das contas acabou dando certo. Ainda naquela noite, enquanto o Haruto tentava descansar, a Char estava dizendo o quanto nosso prota e a Flay foram incríveis. E mesmo a Flay ainda não entendendo o porquê de suas chamas não terem dado certo, ela disse que na próxima vez não iria falhar. Enquanto isso, o Haruto pensava que ver a pequena Char feliz com tudo isso realmente o motivava a continuar, mas o que ele realmente desejava era poder ter uma vida ficando apenas recluso, o que ele não via a hora de acontecer. Após isso, a cena corta para o príncipe Laios em seu quarto, tentando entender o porquê dele ter levado uma surra do nosso prota, pois apesar dele ser filho do rei e ter o sangue da princesa da luz correndo em suas veias, ele foi completamente humilhado por um cara que a princípio era apenas um lixo de nível 2. E enquanto ele estava aí se remoendo, o seu mordomo aparece dizendo que o banquete estava pronto. Em seguida, o mordomo também fala que no dia seguinte, numa certa visita que eles vão fazer, o príncipe deveria convidar a pequena Char. Apesar do príncipe se recusar a fazer isso, o seu mordomo insistiu que isso deveria ser feito. E a única coisa que o Laios precisa saber é que isso será para o próprio bem do príncipe. Após o banquete, a Charlotte chega no quarto do Haruto junto com o clone dele. E por mais que a comida desse banquete tivesse sido deliciosa, o clone do nosso prota faz questão de reclamar o quão sofrido foi ter que participar. E ao demonstrar preocupação com o estado mental do clone, a pequena Char comenta sobre a tal visita que eles farão no próximo dia. Como tudo isso estava muito suspeito, ao invés de mandar o seu clone, o Haruto decide ir pessoalmente. Depois disso, ele vai verificar a rota que eles vão percorrer, como forma de se prevenir. E enquanto verificava, ele acaba encontrando um grupo de magos muito suspeito, e decide ir verificar. Quando ele chegou no local, de primeiro o Haruto não demonstrou agressividade contra esses caras, porém ele acabou citando o nome da família Zenfis, e quando esses magos ouviram isso, pensaram logo em acabar com a raça do nosso prota. Depois de comprovar que esses caras queriam mesmo acabar com sua família, o Haruto decidiu não ter mais misericórdia. Mas ainda assim, um desses magos conseguiu finalizar o feitiço, o que fez em seguida vários esqueletos serem invocados. Apesar da grande quantidade, esses esqueletos são bem frágeis, sendo destruídos facilmente pelo Haruto. No entanto, toda vez que ele destruía esses esqueletos, eles acabavam voltando. Sendo assim, o Haruto usa sua magia para subscrever a magia que esses caras utilizaram. E agora os esqueletos não obedecem mais aos magos, e sim ao Haruto. Vendo que a situação estava piorando, os magos agora invocam um golem gigante, que em seguida destrói os esqueletos e vai para cima do Haruto, o arremessando para longe com um soco. Daí, como o Haruto não queria simplesmente destruir esse golem, ele resolve subscrever a magia dos magos, assim como fez com os esqueletos. Como esses caras não estavam entendendo nada, o Haruto resolve explicar para eles que havia subscrito as magias deles. Após capturar todos, o Haruto interroga o líder, mas o cara não estava disposto a revelar nada. Como o Haruto já estava cansado de ser bonzinho, ele ordena para os esqueletos cavarem um grande buraco, e se o líder não começasse a falar a verdade, o Haruto iria enterrar todos eles. Desesperado com a situação, o líder dos magos começa a dizer que faz parte do esquadrão de invocação da rainha, e o plano era atacar a família do Haruto durante o passeio pelas terras agrícolas, com as bestas invocadas. Ao perguntar o motivo deles estarem fazendo tudo isso, o líder explica que o objetivo era dar um fim na pequena Char, pois ela possui a aptidão mágica que excede aos níveis da rainha, podendo um dia, com o apoio do Marquês, se tornar uma ameaça e até dividir o reino. Ele continua dizendo
dizendo que até tentaram usar os soldados imperiais, mas como eles falharam 2 vezes, a rainha resolveu enviar o seu próprio esquadrão pessoal. É extremamente furioso ao descobrir tudo isso, o Haruto percebe que é realmente do perfil da rainha fazer essas atrocidades apenas por status, pois foi exatamente isso que ela fez com o nosso prota quando ele ainda era apenas um bebê. Ao sentir a raiva do Haruto, o Golem agarrou o líder do esquadrão e começou a batê-lo contra as árvores, mas o Haruto logo percebeu e ordenou que ele parasse. Antes de voltar para o castelo, nosso prota disse para si mesmo que jamais perdoaria alguém que tentasse tirar aquilo que é precioso para ele, mesmo que essa pessoa fosse a sua mãe biológica, se perguntando em seguida qual seria a melhor forma de lidar com essa situação. No dia seguinte, eles vão para o passeio nas terras agrícolas, e durante o trajeto, a Charlotte começa a tentar diminuir a tristeza do príncipe Laios por ter perdido o duelo para o Haruto. Por mais que estivesse fazendo isso de maneira sincera, ela só estava deixando o príncipe boladão. Vendo isso, a princesa Mariane resolve dar uma forcinha para Char, mas o que ela conseguiu mesmo foi piorar a situação. Apesar do nosso prota tentar amenizar um pouco o clima ali, o príncipe diz não querer que o Haruto sinta pena dele. Além disso, o príncipe comenta que quando os dois se enfrentaram, o Haruto nem sequer usou magia. Mesmo o Haruto explicando para o príncipe e a princesa que se tratava basicamente de uma conjuração de auto-melhoria, os dois nunca tinham ouvido falar disso. Ao perceber que o Haruto não era um garoto comum, o príncipe começa a desconfiar que ele possa ser algum tipo de demônio reencarnado. Apesar do Haruto não fazer ideia do que isso significa, a pequena Char esclarece para ele que quando um demônio e um humano se casam, seus descendentes podem nascer com traços demoníacos, apesar de ser raro. Em seguida, a princesa Mariane complementa dizendo que esses demônios reencarnados podem ter habilidades físicas extraordinárias e altas quantidades de mana, além de uma aparência física um pouco diferenciada, apesar do Haruto não aparentar ter chifres ou orelhas estranhas. Depois disso, eles chegam nos campos de trigo, e enquanto a pequena Char se diverte nos campos com a princesa e o príncipe, o Haruto resolve ter uma conversa à parte com seu pai. Nosso prota pergunta para o Gold o que ele faria se a rainha estivesse atrás da Charlotte. Mesmo o Gold ficando de certa forma surpreso com a pergunta do Haruto, ele diz que também tinha notado algo estranho nos últimos dias. Além disso, no dia anterior, ele recebeu uma carta do Cavaleiro Negro, e seguindo as orientações descritas, ele encontrou o esquadrão de magos da rainha. Apesar dele saber que a rainha o via como inimigo, ele não esperava que ela estivesse atrás da pequena Char. Desesperado ao descobrir isso, o Gold comenta que a rainha deseja acabar com eles, e eles não poderiam fazer nada, pois afinal de contas, trata-se da rainha. Em seguida, o Haruto comenta que uma pessoa cruel dessa forma poderia simplesmente desaparecer, mas o seu pai responde que isso não é algo que se possa falar, pois se isso acontecesse, o reino estaria em apuros. Ao perguntar para o seu pai o porquê dele achar isso, o Gold explica que o rei perdeu seu poder há muito tempo, e o seu trono só não é tomado porque a rainha é absoluta, evitando várias guerras internas. Em seguida, o pai do Haruto comenta que antes do nosso prota nascer, um exército liderado pelo rei foi formado para derrotar o rei demônio, e entre esses soldados estava a rainha, que foi justamente a pessoa que deu o golpe final no rei demônio. Em seguida, ela foi aclamada por todos como uma heroína, sendo a partir desse dia chamada de Princesa da Luz. Depois disso tudo, com o enorme apoio da população, ela casou-se com o rei. Porém, o que ela está tentando agora é tomar todo o país para ela. Ouvindo a história do seu pai, o Haruto fala para si mesmo que nem imaginava que a rainha fosse tão grandiosa, pois ele não pesquisou nada a respeito por não querer se envolver, admitindo que isso foi um grande erro. Em seguida, o Gold disse que se surgir alguém forte para substituir a rainha, a história muda. Nesse caso, o Haruto pergunta por que ele não se torna rei, mas o seu pai responde que não é nada bom com política. Além disso, existe uma pessoa muito mais qualificada e com um potencial imensurável, porém ainda é muito jovem, e essa pessoa é a pequena Char. Diante disso, ele espera que o Haruto a proteja até que ela seja grande o suficiente para se tornar a nova rainha. Obviamente que o nosso prota fará isso, pois em seguida ele poderá ter a vida de recluso que ele sempre sonhou. Depois de conversar com seu pai, o Haruto vai caminhar pelos campos, e durante essa caminhada, a Flay pergunta se poderia ir dar um jeito na rainha, ainda pensando que o Haruto é a reencarnação do rei demônio, pois ela queria se vingar, mas o Haruto diz que trata-se de um assunto entre ele e a rainha, e não adiantará nada se ele não fizer isso com as próprias mãos, decidindo em seguida que chegou a hora de reencontrar os seus pais biológicos depois de 10 anos. É isso aí, galera, em breve sai o resumão completo pra vocês. Muito obrigado a você que chegou até aqui, e até a próxima.